Então, essa pessoa, nesse artigo, que ela tenta desvincular os mandamentos daqui com os mandamentos de lá, então ela inclusive argumenta, é interessante que ela fala assim, bom, se esse argumento, se esse mandamento, ele nem é aplicado então a anjos, porque anjos não têm capacidade sexual, e isso é uma grande mentira, porque nós vemos pela Bíblia que os anjos realmente sempre tiveram essa capacidade, mas é algo que nunca foi aclarado pelas pessoas, né, para as pessoas. Ele inclusive tenta quebrar mais um mandamento. Ele fala assim: se apenas 9 então mandamentos se aplicariam, então por que não ignorar também a lei do Shabat? Olha só a ideia dele, né? Porque ele está querendo quebrar os mandamentos e dizer que os mandamentos lá eles não são obedecidos pelos anjos de uma maneira geral. E isso é mentira, tá? Quando eu falo sobre Shabat, deixa eu deixar bem claro para vocês. Shabat significa descanso. Se você me disser assim, Samuel, eu tenho meu dia de descanso no domingo, eu estou pecando? Não, porque isso foi mudado, tá? O que, que aconteceu? A escritura ela é bem clara. Você trabalha 6 dias e descansa o seguinte, chamado descansa o sétimo. As pessoas no legalismo pensam que esse dia é um dia fixo e elas não sabem que antigamente o calendário era regido por lua e sol e por estrelas, luna e solar estelar. Como isso se perdeu, hoje nós pegamos um sistema dentro da nossa semana gregoriana e o dia 7, chamado dia 7, né, seria o quê? O que nós chamamos sábado. E as pessoas, algumas, pegam o legalismo e dizem, ó, é só no sábado que tem que descansar. Se elas acham bem fazer nesse dia e acham que a escritura estaria falando desse dia, ok, tá? É ela com Deus. Isso aí não vai ser um problema para ela. Mas tampouco você pode pegar e criticar e dizer para outra pessoa, olha, se você descansa no outro dia, ou se a pessoa ela tem um cargo de vigilante, onde às vezes os dias dela de descanso caem no meio da semana, você não pode pegar. Quem é você para criticar isso? Tá? Sendo que é um sistema que o sistema original ele se perdeu. Tá? Tudo isso será restaurado quando o Messias vier no macro descanso, no dia chamado sétimo milênio, ali sim será o nosso Shabat, nosso descanso macro. E todas as festas, todas as coisas serão restauradas de uma maneira onde todos estarão em uníssono. Hoje, como eu disse, tudo isso se perdeu. Então, se você sente de fazer a guarda no dia chamado sábado ou em outro dia, tá? É uma coisa você e Deus. Peça sabedoria a Deus para que Ele te ilumine. Mas uma coisa sim é pecado, é o quê? Se você trabalhar mais de 6 dias, independentemente do dia que você queira fazer a guarda, mas se você trabalhar mais de 6 dias, trabalhar 7 dias na semana direto, vai fazer mal para a tua vida, tanto física como espiritual. É um pecado, tá? Se você pensa só em trabalhar, 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 você está pecando. Tá? Então, vamos fazer uma leitura de algo muito interessante aqui. Gálatas 3,19 diz o seguinte: logo, para que é o mandamento? A lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Atos 7,53 diz também: vocês receberam a lei promulgada através dos anjos, e não a observaram. Lei promulgada através dos anjos, e não a observaram. Olha que interessante. A lei, os mandamentos, eles são o quê? Angelicais. Isso é algo muito importante vocês entenderem. Então, quando começou a haver o pecado, porque os anjos eles possuem livre-arbítrio, começou a haver o pecado, cai exatamente aquilo que é dito em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o resultado da transgressão da lei, tá? A Escritura fala que o pecado é a transgressão do mandamento. Então existem mandamentos celestes lá, e os anjos começaram a quebrar esses mandamentos. Tá? O primeiro que fez isso foi Satanás. E ele repetindo suas atitudes constantemente, e outros seres sendo também enganados por ele, seduzidos por ele, em todos os sentidos, começaram ao quê? A quebrar isso. Tá? Então a gente vai estar fazendo uma leitura breve. O que são os mandamentos? Eu vou estar fazendo os mandamentos dentro da ótica judaica. Tá? Existe uma pequena diferença dos hebreus para os mandamentos de hoje, mas na questão da numeração, tá? Mas os textos eles são os mesmos. Então eu vou estar fazendo uma leitura e explicando para vocês cada ponto onde esses seres eles foram caindo. Então o primeiro mandamento,
Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou da terra, do Egito, da casa da servidão. Aqui Deus ele está impondo que ele é aquele que te dá a libertação e ele é o Deus Supremo. Tá? Então, primeira coisa, todos os anjos que eles caíram, eles feriram essa questão. Tá? Depois eu vou estar fazendo outras leituras, mas uma citação breve é aquela famosa em que Satanás, nas citações de Isaías 14 e Ezequiel 28, nós percebemos que ele diz que ele queria ser o quê? Semelhante ao Altíssimo, estar no trono do norte, estar no lugar de Deus. Então ele já quebra o primeiro mandamento, assim como todos os outros seres que não se submetem a Deus. Vamos para o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante da minha presença. E aí o grande ponto, não farás para ti imagem esculpida, nem nada semelhante ao que há nos céus acima, ou na terra embaixo, ou na água debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que aborrecem. Mas mostrarei bondade para centenas de gerações, aqueles que me amarem e cumprirem meus mandamentos. É interessante que o segundo mandamento ele é rompido quando esses seres eles começam o quê? É interessante que Deus ele fala sobre a visitação da iniquidade dos pais nos filhos. Esses seres celestiais que estavam nas altas hierarquias, como eu disse, eles eram capazes de dar o quê? Luz. Eles davam o quê? Havia uma geração, tá? Uma união deles e nasciam outros seres. Se esses seres eles não tivessem de acordo com a vontade de Deus, nascem o quê? Filhos malignos. Esse é o porquê Deus ele coloca, inclusive, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A Escritura é muito clara que os filhos eles não podem receber pecados dos pais. Agora, quando há uma união profana, algo que sai do padrão de Deus, nascem o quê? Filhos malignos. Então, nos céus, aquilo que nós chamamos de demônios, eles começaram a surgir lá por uma união que ela o que saiu do padrão de Deus. Aqueles que não eram autorizados a algo do tipo. E isso começa com Satanás. Esses são os filhos do diabo. Esses são os anjos que o acompanham. Tá? Esse é o porquê, inclusive, quando nós vemos toda a questão da criação e vemos aqui a citação sobre filhos do diabo, as pessoas pensam assim, bom, isso aí é um aspecto apenas simbólico. E aí tacam novamente para aquilo que eu falei. Ah, isso é espiritual. Mas de quem procede o Espírito? De Deus. Se o Espírito procede de Deus, quando a Escritura fala que existem esses filhos, que vocês podem dizer que são espirituais ou literais, mas isso que vocês precisam entender, que são filhos de Satanás diretamente, eles procederam de quem? Dele como fonte. Por quê? Porque houve uma profanação, tá? Lá nos céus. Esses são aqueles que o seguem. E por isso que ele tem poder sobre eles. E quando por exemplo, os sentinelas vêm aqui e nascem seres, aquilo não é aleatório. Aquilo não provém de Deus. Aquilo está ligado a esses seres que já eram nascidos malignos. E por isso que quando esses sentinelas vieram e tiveram uma união profana com as filhas dos homens, nasceram exatamente esses mesmos seres, só que aqui em carne. Eles vieram para cá. Essa é a única diferença. Mas se tratam desses filhos do maligno desde os céus que eles nascem. Eles são malignos desde seu princípio, por causa disso. Tá? Porque Satanás ele começou a gerar, então eles tinham uma predisposição, algo equivocado, que começou a nascer já no reino dos céus, tendo Satanás como pai, como fonte. Tá? Isso é muito interessante. E sempre quando a Escritura fala de imagem, tá? ela também trata sobre a questão de filhos. Jesus, a imagem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, o que aconteceu? Satanás, ele imitando a Deus em sua criação, ele começou a o quê? Sair do padrão e desejar e quis estar no lugar de Deus e a gerar filhos à sua imagem, a imagem de Satanás. Com algo que saiu do padrão divino. Isso é importante vocês entenderem. E a questão de imagens esculpidas, quando as pessoas faziam aqui, era o quê? Uma homenagem a esses seres, novamente quebrando o primeiro mandamento e roubando, inclusive, a adoração e o papel de Deus como o centro das atenções. E não esses seres, que se tornam aí como deuses, né? E não porque eles não tinham a essência divina, mas eles querem roubar o quê? Justamente o lugar de Deus. O terceiro mandamento diz, não jurarás.
algumas pessoas dizem não tomarás o nome de Deus em vão, e o pessoal pensa que é pronunciar o nome de Deus em hebraico ou inclusive às vezes dizem que se você fala Deus a todo momento você está falando isso em vão. Não, é a questão de prometer algo ou jurar em nome de Deus, tá? Tomando ele como autoridade, você fazendo aquilo de uma maneira falsa, tá? Um juramento vão. E aí diz, pois Deus não absolverá ninguém que use seu nome em vão. Ou seja, tudo que nós fazemos, falamos, inclusive, tá, das escrituras, da palavra, e nós fazemos isso de uma maneira equivocada, atribuindo isso, inclusive, a Deus, nós daremos conta de tudo isso. Tá? Por isso é muito importante quando você vai apregoar algo. Tá? Você tem que buscar, estudar, entender aquilo, para poder, inclusive, falar aquilo com propriedade, porque isso será o quê? Requerido de você. Tá? E nunca prometa nada em nome de Deus. Tá? Prometa isso que você fará e que peça ajuda a Deus, tá? Para que você consiga realizar aquilo. Mas nunca faça coisas e atribua a Deus, porque isso dá falso testemunho a Ele. Tá? O quarto mandamento também foi quebrado lá. Todas essas questões que estou falando sobre o sacerdócio de Satanás, tá? A questão do nascimento dos seres celestiais, a questão da distribuição da energia, tá? Tudo isso ele estava ligado a tempos. Não era uma coisa assim do nada, onde todos os seres simplesmente tinham acesso às coisas sem nenhuma organização. Deus é um ser sempre organizado e com tempo. E Satanás ele quebrou isso. E quando a Escritura fala, lembra-te do dia de descanso para santificá-lo, porque 6 dias deverás trabalhar e cumprir todas as tuas tarefas, mas o 7º dia é descanso ao teu Deus, e não deves fazer nenhum trabalho. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, e o peregrino que estiver dentro dos seus portões, pois em 6 dias o Eterno ele fez as coisas da terra, o mar e tudo que nele há. E ele descansou ao 7º dia, por isso abençoou o Shabat e o santificou. Ou seja, existe também um descanso, um momento em que o Eterno ele faz com que as tarefas, as questões cessem, e aquele dia é para que os seres eles dediquem à sua família. Por isso que nós temos isso aqui na Terra, para nos dedicarmos e inclusive recuperarmos a energia, o fluxo da energia. A energia de Deus é ilimitada, mas os seres são limitados e eles precisam descansar, inclusive os seres angelicais. Tá? Se eles não fossem limitados, eles seriam o próprio Deus eterno. Então esse fluxo de energia ele é requerido de todos os seres que eles também respeitem lá no reino eterno, no reino dos céus. E Satanás ele quebrou isso. Esse fluxo de energia dos céus, tá? Ele está ligado, inclusive, a coisas prazerosas, tá? O alimentar-se, a comunhão e a adoração. Inclusive, aquilo que é chamado de dízimo, por exemplo, que nós percebemos que na Escritura não se tratava exatamente de dinheiro, mas se tratava geralmente de mantimentos, de alimentação e coisas do tipo, são sombras daquilo que Deus ele quer que você faça. Que você sempre receba as coisas, mas um pouco você dê àquele que necessita. Sempre haverá alguém que você pode o quê? Fazer com que esse fluxo, que esse amor, ele seja o quê? Retribuído. É interessante que o próprio amor, quando a Escritura fala que Deus é amor, o amor ele é uma troca. O amor não é egoísmo. Deus, ele não é egoísta. Ele recebe e ele dá. Ele recebe e ele dá. Ele dá amor a todos os seres, ele dá vida aos seres. Por isso que ele recebe. Tá? Então ele sempre apregoou isso. O amor que Cristo ele sempre apregoou, ele está relacionado a essa troca. Tá? E isso foi quebrado. E o ciclo, tá? Aquilo que é chamado de Shabat, ou seja, esse descanso, aquele momento que era para que esses seres se restaurassem, Satanás ele também quebrou. Tá? No Targum, ele também ele informa algo interessante, que quando nós vemos a divisão dos tempos, quando a Escritura fala da criação do Éden, daquele Éden pós-queda dos anjos, porque vale lembrar que os anjos eles caem do Gênesis 1 para o Gênesis 1:2. Tá? Então, quando a gente vê aquela criação, ela está baseada no Messias. É uma nova terra e novos céus, tá? Baseado no Messias. E esse tipo de criação, ela está ligada completamente a uma restauração, tá? Uma renovação, ou aquilo que a Escritura chama de novos céus e nova terra. Atemporalmente, Jesus está ali. Ele é a luz, onde o Eterno diz, haja luz, ou seja, surja, venha. Tá? E não porque o Messias nasce naquele momento ele está ressuscitando. Mas eu vou estar explicando isso ao longo da live. E ali tudo é baseado nele,
e há novamente o ciclo de descanso, que o Eterno ele vai e respeita. Mas é interessante que quando fala sobre o Sol e a Lua, que são os demarcadores de tempo, quando a Escritura fala sobre isso, é interessante que no Targum ele diz que a Lua ela decreta ela fala de um testemunho falso. Tá? Quando você vê as questões de ocultismo, e você vê sempre os caras colocando uma imagem de Lua e uma imagem de um Sol, e a Lua sempre ligada ao negativo, né? Nós podemos entender que Satanás ele quebrou o tempo de alguma maneira. É interessante que a Lua era a cabeça para nós entendermos o Shabat. Então percebemos que alguma quebra nos céus houve ligado a Satanás, onde ele quebra através da questão dos moedim, dos tempos, ele faz essa quebra. Eu ainda vou estar fazendo um estudo mais profundo com vocês nas próprias passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28, onde através das palavras, você buscando o significado delas em hebraico, você consegue entender aonde ali Satanás ele profana o templo e ele quebra os tempos também. Ou seja, o templo ele era ligado a essa questão da energia, do sacrifício, Satanás era um sacerdote, e ele faz uma quebra de tempo também. Tá? Ele sempre foi contra isso. Tanto que esses tempos eles foram quebrados. E ele sempre buscou atacar, por exemplo, os judeus, quando eles faziam a guarda do Shabat antigo, muitas das vezes os impérios malignos vinham e conquistavam os judeus sempre nesse dia. Tá? É bem interessante que da sexta-feira, digamos, né, vamos colocar entre aspas, do sexto dia para o sétimo dia, é interessante que é ali onde ocorre a queda do ser humano. Porque Satanás ele sabia que os anjos eles faziam essa guarda e ele tinha o acesso através da árvore do conhecimento do bem e do mal, acesso ao Éden, e é por isso que ele adentra lá e os anjos não tomam atitude naquele momento, tá? Porque eles não poderiam estar em guerra naquela guarda, naquele Shabat. O quinto mandamento, e agora começam coisas bem polêmicas, né? Eu imagino. Algo que as pessoas não compreendem, que, como eu já disse, aqui no início da live, existe a questão do masculino e do feminino, tá? E, inclusive, como Paulo ele fala que grande é esse mistério quando Jesus, quando ele está dando o exemplo, né, de deixar o pai ao seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Paulo ele relata, né, grande é esse mistério. Por quê? Porque um dia nós compreenderemos de uma maneira muito grande, muito completa, a questão da parte feminina, da parte materna, que está ligado ao Espírito Santo, a Ruach HaKodesh. Quando a Escritura diz honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias sobre a terra, vale lembrar que o Criador ele fez os céus e a terra. A região terrestre era a região ligada ao quê? À fertilidade, ao nascimento dos seres. E conforme eles iam se desenvolvendo, iam subindo de hierarquia, iam tendo acesso às regiões mais altas, aos chamados céus. E honrarás ao teu pai e tua mãe não é apenas algo daqui, tá? Isso está ligado a honrar ao pai e a Ruach HaKodesh. Tá? Isso não significa que a adoração ou algo do tipo, em relação a essa parte materna ou feminina a Deus, toma o lugar do pai. Jamais. Tá? Tanto que a Escritura sempre dá ênfase em Yah, Deus como pai. O Messias também. Mas isso é bem interessante que a questão da Ruach HaKodesh, ela também foi profanada, também foi corrompida. E Satanás, ele não, como fala, não honrou ao Espírito Santo e pecou contra o Espírito Santo. Todos os anjos que o seguiram quebraram os tempos, tá? Tomaram as coisas em nome do Pai, tá? Exatamente como no terceiro mandamento. Eles criaram coisas à imagem e semelhança deles, tá? E as adoraram, tá? E fizeram imagens de si mesmo, tá? Inclusive quando a Escritura lá diz sobre coisas que há debaixo da terra, ou debaixo da água, coisa do tipo, significa nas regiões celestiais, debaixo dos oceanos, tá? Esse debaixo da terra, como eu já falei, não significa minhoca, mas significa as regiões do intramundo, que um dia eu vou estar falando sobre aquilo que o pessoal chama de terra oca, tá? E quando fala sobre coisas que há nos céus, das regiões celestes, tá? Não se trata apenas de passarinho voando, tá? Mas ligado a entidades. Tudo isso de maneira espiritual. Então todas essas questões elas foram quebradas, inclusive o quinto mandamento também nas regiões celestiais, profanando ao Pai e a Ruach HaKodesh, tá? Inclusive, como eu já coloquei aqui em lives, falando sobre a mitologia cananita, os cananeus, eles entendiam que existia o Pai, ou seja, El. Eles chamavam o equivalente a Ruach HaKodesh, eles chamavam na religião deles de Asherah, tá? Nós sabemos que se tratam
de sincretismos que eles transformaram em paganismo. Então, nós sabemos que Asherá seria uma deusa pagã, mas, da mesma maneira, nós conseguimos entender que de onde eles tiraram essa ideia, né? E aí havia o quê? Os dois irmãos, Baal e Ian. Baal, nós percebemos que dentro da mitologia cananita seria equivalente ao Messias, a Jesus, e Ian seria equivalente a Satanás. E você percebe que, na história deles, Ian foi contra ela, ou seja, contra o pai, contra a Asherá, ele queria tomá-la inclusive do pai, ou seja, de El, dentro da mitologia cananita, queria se opor a Baal, e também estava escravizando todos os outros seres menores, e era contra todos os Elohim, os 70 principais filhos de El, que, coincidentemente, na verdade não é coincidência, na cultura hebraica, eles sabem que existem os 70 principais anjos, filhos de Deus, chamados Elohim também. Isso é interessante, por isso que nós vemos lá os Salmos 82, no livro de Jazar, no Targum, nós vemos quando eles descem sobre a Torre de Babel, ele diz, desçamos, e lá é colocado nesses livros que são esses 70 Elohim. Tá? Isso é muito interessante. E existe um número muito importante dentro da cultura hebraica que eles chamam de 72. Quem seriam esses outros dois, a parte dos 70 Elohim? Aí entra a grande questão. Jesus e Satanás, Lúcifer. Tá? Porque eles eram dois sacerdotes principais. Eu já coloquei aqui em lives também, falando sobre o padrão e a sombra que nós vemos exatamente na história de Caim e Abel. São dois sacerdotes. Um filho do maligno, tá? Que é Caim, e um filho de Adão, Abel. Isso é muito interessante, o padrão, quando você faz a comparação e você percebe padrões de Abel ligados a Jesus e padrões de Caim ligados a Satanás. Ambos se apresentam diante de Deus. Tudo isso aqui que eu estou colocando, pessoal, também é muito importante vocês entenderem. Jesus não é o Pai. Só que isso é tão difícil entender, é tão simples, a Escritura deixa isso tão claro, mas os dogmas colocaram e transformaram Jesus no próprio Deus Pai. E ainda depois disseram que o Espírito Santo também era o Pai, que era Jesus ao mesmo tempo, e aquela confusão, o Deus três em um. Esse conceito de trindade católico é equivocadíssimo. Agora, o verdadeiro conceito é o conceito que você enxerga na tua família, dia a dia, tá? Você tem um pai, uma mãe e nascem filhos. Isso aqui é uma sombra das regiões celestes. Entendam isso de uma maneira muito simples, muito clara, que você vivencia isso dia a dia. Ou você acha que Deus colocou isso à toa, tá? No Éden, para que você vivenciasse. Né? Ele já disse muito claro, façamos, em plural, o homem, a humanidade, tá? O termo não é homem, Adão apenas, mas humanidade, Adamá, a nossa imagem e na nossa semelhança. Ou seja, novamente a questão da imagem, filhos, e a nossa semelhança, como nós. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Isso sempre existiu, tá? Então é muito importante vocês entenderem. Sexto mandamento, não assassinarás, não matarás. Satanás, ele também é colocado por Jesus como assassino desde o princípio. Quando há pecado, há o quê? Quando há transgressão da lei, o mandamento, há o quê? Morte. Satanás é quem trouxe essa morte, tá? Ao reino celestial e também ao reino dos homens. Tanto que o primeiro a matar e assassinar, filho de Satanás, é Caim. Ele o quê? Por isso que o Messias ele diz assim, ele foi assassino, vós tendes por pai o diabo, que é assassino desde o princípio. A palavra princípio lá está ligado a Bereshit, Gênesis, desde o Gênesis. Tá? Por quê? Na queda dos anjos e com o seu primeiro fruto, literal, como filho, ou seja, Caim, o primeiro assassino, tal pai, tal filho, tal pai. Bem simples isso, né? Pelos frutos conhecereis. Então, Satanás, ele trouxe essa morte aos seres celestiais. E anjos, muitos seres celestiais, morreram. Depois eu vou estar fazendo uma leitura para vocês sobre o Salmo 88, que é muito importante para que vocês compreendam. O Salmo 88 é um salmo messiânico e um salmo que tem a inspiração de Davi, onde ele fala sobre o estado dos espíritos antes, tá, da queda, e quando há aquele caos aquático que nós vemos do Gênesis 1, verso 1, para o Gênesis 1, verso 2. Isso é muito importante vocês entenderem. O verso 7, não adulterarás. O sentido também de adulterar, ele está ligado a não corromperás as coisas. Tá?
E um ponto bem interessante, mesmo que você venha a entender o seguinte: ok, alguns seres celestiais poderiam ter união com outros, mas eram poucos, não eram todos. Não, não eram todos, eram muito poucos. Como fica esse mandamento para outros seres? O grande ponto é que nós hoje temos Cristo como marido. Nós formamos um corpo macro, onde nós somos o quê? A noiva. Né? Então temos um casamento, uma união, uma espécie de compromisso. Todos esses seres celestiais, quando nasceram, eles tinham também um compromisso com Deus. Mesmo quando ele não era delimitado a participar dessa questão de criação, de nascimento de outros seres celestiais, eles têm um compromisso macro com Deus. E a partir do momento que você quebra essa aliança, esse compromisso, você está adulterando automaticamente. Tá? Por isso que Paulo ele até faz a comparação disso com aquilo que ocorreu no Éden. Ele fala: eu quero que vocês sejam como uma virgem pura e casta, né? Para Cristo como marido, e não como Eva, que foi seduzida pela serpente. Por quê? Porque Eva, ela o quê? Adulterou, né? Ela quebrou o seu compromisso com Adão e adulterou com Satanás. Mas a comparação interessante disso é nosso casamento com Cristo. Então, da mesma maneira, os seres celestiais, eles adulteraram, eles quebraram seu compromisso com o Eterno. Então, eles quebram também o sétimo mandamento. Um ponto também do sexto mandamento é que nós, quando desejamos a morte a alguém, nós não temos amor a alguém, nós também já estamos assassinando alguém. Quando começou a haver a falta de amor no reino celestial, os seres também se tornaram assassinos. Tá? Tanto nesse sentido, como também de maneira literal, onde certos anjos acabaram morrendo. Tá? Então, o oitavo mandamento: não furtarás, não tomar aquilo que não é seu. Toda vez que você usurpa algo que não é seu, você já está roubando automaticamente. Roubando uma autoridade, roubando um pertence, roubando algo. E os seres celestiais, da mesma maneira, quebraram e fizeram isso. Eles roubaram, eles quebraram hierarquias e tomaram pertences e coisas dos outros seres. Satanás, ele fez isso. Ele está ligado àquele que vem para matar, para roubar, para destruir tudo. Ele é mercenário, tá? O nono mandamento, que é bem interessante, tá? Também. Ele está escrito o seguinte, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Satanás ele é muito conhecido como o acusador, né? O termo acusador, aquele que acusa. E ele faz muito do falso testemunho, tá? Porque muitas das vezes ele pode estar acusando alguém, mas ele está colocando o quê? O máximo de conotação terrível àquela pessoa para que a condenação seja irrevogável. Tá? Então, ele sempre fez isso, ele sempre faz falso testemunho contra o próximo e ele é mentiroso, ele mente. Tá? Porque quando ele coloca má fama em alguém, quando alguém fala mal, né, de alguém, nós pensamos, né? Nossa, será que essa pessoa faz isso? E Deus sabe o quão é terrível isso. Tá? Imaginem alguém falar de você algo que não é verdade e que outras pessoas venham a pensar: olha, tal pessoa é assim, então é muito triste, né? É muito terrível isso. Então, a mesma coisa, Satanás, seus demônios, seus anjos sempre fizeram tal coisa. Tá? E o último mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o seu servo, e sua serva, o seu boi, o seu asno, e tudo que seja do teu próximo. Tá? Ou seja, você querer aquilo, o status. Tá? Isso aqui está muito ligado aos pertences, ao status daquele que está ao teu lado. Tá? Isso está muito ligado, inclusive, à inveja. Tá? Esse é o grande, digamos, gota d'água que Satanás ele teve. Ele quis tudo que era, principalmente, do próprio pai. Vale ressaltar isso aqui, tá? Fazendo um paralelo com a mitologia cananita, onde na mitologia cananita é colocado que a gota d'água do conflito desses Elohim, desses seres, é quando Ian deseja a Asherá do pai, de El, do chamado El, né, que é equivalente a Deus o Pai. Isso é muito interessante porque ali compreendemos que a Ruach HaKodesh, além de ser o aspecto, a função feminina de tudo isso lá na glória, essa mãe, esse papel, ali está ligado à questão da criação, da parte criativa, a energia. E Satanás ele quis tomar o lugar do Pai e ter
a Ruach HaKodesh para si. Vocês estão compreendendo que profundo e que terrível isso? Ali é a gota d'água, tá? A gente consegue entender esse paralelo quando nós lemos Apocalipse 12, entendendo que aquela mulher com a coroa de 12 estrelas representa a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Aquilo que a igreja sempre, que os pregadores e tal, eles tentam fugir. Eles até falam, olha, ali é Maria, a igreja católica diz que é Maria, outros dizem, ali é a igreja, ali é Israel. Cada um diz uma coisa. Mas o grande ponto é que o primeiro personagem feminino e macro do mundo celestial é a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E você percebe que em Apocalipse 12, o dragão ele se opõe completamente em oposto a ela, porque desde os céus ele persegue essa questão criativa, essa questão que gera. Vocês entendem, vocês mulheres, eu percebo que algumas mulheres elas conseguiram compreender a mensagem desse canal, porque elas conseguiram se enxergar de maneira espelhada ali, por fim, né? Porque o mundo ele é muito machista. E elas conseguiram se enxergar e falar assim: olha, eu estou então refletida nos céus, na imagem das coisas celestiais. Ah, eu existo, né? Eu não sou aquela coisa desprezada, como dizendo: olha, coloca um véu e vai lá pro teu canto e cala a boca. Né? Porque assim colocam para as mulheres, né? Mas a verdade, Satanás ele sempre se opôs a vocês. Tá? Por isso que ele buscou a Eva, porque ela tinha essa questão criativa, que Deus deu privilégio a vocês. Só que isso não pode ser profanado. Então, a questão da queda, a quebra dos mandamentos, tá? Dos seres celestiais, ele se deu assim, tá? Um a um, onde Satanás inicia isso, e seus filhos, a sua imagem, também o seguem dessa maneira.